Fiz a cirurgia bariátrica, engordei tudo de novo, e agora? Quem já não ouviu falar a frase, opera o estômago, mas não opera a cabeça? Pois é, muitos pacientes de cirurgia bariátrica conseguem emagrecer, mas depois apresentam o reganho, que é quando o paciente engorda tudo novamente, como se fosse um efeito rebote. Por que isso acontece? Como é possível reverter essa situação? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer. Olha, a cirurgia bariátrica é um tratamento consolidado para a obesidade, já beneficiou milhares de pessoas pelo mundo. Inclusive, foi o primeiro grande tratamento que se criou para essa importante doença, que na minha opinião é a pior doença deste século. Os critérios para indicação da cirurgia bariátrica incluem o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal, ou seja, que indica o quanto a pessoa está obesa, além de suas comorbidades, como a hipertensão, diabetes, as alterações de colesterol, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, entre outros. Existe um acompanhamento prévio e após a cirurgia com psicólogos. Entretanto, não existe uma triagem com relação aos tipos de comportamento para indicar ou deixar de indicar a cirurgia. A cirurgia tem por objetivo a redução do tamanho do estômago. E existe também uma outra técnica que às vezes é associada de desvio do trânsito intestinal, que faz com que os alimentos não sejam completamente absorvidos. É uma maneira de colocar uma espécie de cabresto no paciente, mas não necessariamente trata a questão das compulsões alimentares. Na verdade, deixa aquela restrição lá no estômago e o paciente tem que seguir essa nova realidade com o estômago pequeno. Entretanto, para os casos das pessoas que têm comportamentos compulsivos, esse tratamento à base de redução do estômago não é um tratamento que se mostra completamente eficaz. A gente tem vários casos que são relatados pela imprensa de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e infelizmente engordaram tudo novamente. O que é curioso é que essas pessoas normalmente emagrecem na fase inicial, ou seja, faz a cirurgia bariátrica, consegue emagrecer, mas posteriormente não consegue manter o peso, engorda tudo novamente. O que nos indica que os comportamentos compulsivos são momentaneamente controlados. E eu acredito que se relaciona com o ambiente psicológico do momento da cirurgia, aquela expectativa, vou fazer a cirurgia, vou emagrecer, preciso estar focado. E é dessa maneira que o paciente consegue encontrar forças para controlar o seu comportamento. Esses comportamentos que eu chamo de orexígenos podem ser de 4 perfis. Existem as pessoas que comem doce todos os dias, que são viciadas em doce. Existem as pessoas que são do tipo beliscador, que comem muito nos intervalos das refeições. Existem também os ansiosos, que são as pessoas que descontam suas frustrações nos atos alimentares. E o comilão, que são as pessoas que comem muito durante suas refeições. Cada um desses comportamentos precisa ser abordado de uma forma precisa para que o resultado com relação ao controle do comportamento seja obtido. Entretanto, ao realizar uma cirurgia bariátrica que coloca um limite de alimentação, um limite físico, o paciente acaba desenvolvendo um conflito entre a sua questão comportamental com o limite físico que foi imposto pela nova realidade após a cirurgia. E isso é muito complexo, porque algumas vezes o paciente aceita esse limite, ou pelo menos na fase inicial o paciente aceita esse limite, mas posteriormente, quando ele relaxa, existe aí um conflito para entrar em embate contra esse limite, ou seja, o paciente passa a buscar vencer esse limite que foi colocado. Isso é algo muito sério e é algo muito perverso que acontece de forma involuntária nos pacientes, porque esses comportamentos orexígenos se originam a partir de circuitos neurohormonais existentes no hipotálamo, que é uma área que não é voluntária, que não é
controlável. E é uma área que, na verdade, se relaciona com instintos, que são respostas automáticas, que são reações automáticas que os pacientes exercem a partir da ativação desses circuitos neurohormonais. Neste contexto, alguns pacientes conseguem manter o peso e outros, infelizmente, não. Apresentam o reganho, ou seja, engordam tudo novamente. Os pacientes que eu atendo pós-cirurgia bariátrica, que apresentaram reganho e que me procuram para obter ajuda para controlar o peso ou emagrecer novamente, sempre, invariavelmente, têm comportamentos orexígenos como gatilhos do seu ganho de peso. Ou seja, são pacientes que necessitam de uma abordagem do comportamento. É possível nós utilizarmos medicações para controlar esses comportamentos. Medicações que vão agir nesses neurohormônios e mudar o comportamento do paciente para que ele consiga controlar os seus impulsos, a sua compulsão alimentar. Isso é algo bem interessante que tem um grau de evidência interessante também na literatura médica. O Ozempic, que é a melhor medicação que nós temos para o emagrecimento até então vendida no Brasil, não é capaz de interferir nos comportamentos orexígenos, ou seja, nessas compulsões alimentares. Tanto é que eu já falei aqui em alguns vídeos aqui do meu canal, e vocês podem dar uma checada aí pelas playlists, que o Ozempic não consegue emagrecer todas as pessoas. Na verdade, apenas 34% dos pacientes, ou seja, 1 em cada 3 pacientes, consegue emagrecer mais de 20% do seu peso corporal utilizando apenas o Ozempic, com a ressalva dose alta durante um longo tempo, mais de 1 ano. Por outro lado, cerca de 14% dos pacientes que utilizam o Ozempic nessa mesma dose, por esse mesmo prazo, emagrecem pouco ou quase nada, ou seja, menos de 5% do seu peso corporal. Então esses dados nos revelam que a importância da abordagem do comportamento dos pacientes para que o emagrecimento se torne possível é fundamental, independentemente da terapia que seja utilizada, seja o Ozempic ou seja a cirurgia bariátrica. Em breve nós teremos à disposição aqui no Brasil o Mounjaro, que é uma outra medicação mais potente do que o Ozempic e cujos resultados se aproximam da cirurgia bariátrica e que também tem essa questão do viés da abordagem comportamental. Então isso será sempre necessário. Até porque a imensa maioria dos pacientes obesos não são obesos desde que nasceram. Eles em algum momento eram magros e se tornaram obesos posteriormente, ou seja, a questão metabólica relacionada à obesidade não foi o gatilho, não foi o que fez essas pessoas engordarem, mas funcionam como um mecanismo de perpetuação da obesidade. Em outras palavras, a pessoa começa a engordar pelo comportamento e depois se mantém obeso a partir de alterações metabólicas causadas pela própria obesidade. Então, se você passou por uma cirurgia bariátrica, emagreceu e está engordando novamente, não se desespere. É possível você conseguir ajuda através de uma abordagem do seu comportamento e assim você voltar a emagrecer. Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e emagreça, porque o emagrecimento, como você sabe, é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho 2 alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação
direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.